Bom, então, recapitulando, passa pelo condutor 15 coulombs de carga em 1 minuto, né? E ele pede para calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em ampere, tá? 1 ampere é joule, joule é coulomb por segundo, tá? Então a unidade da carga está ok, mas não a unidade da corrente do tempo. Então a gente precisa lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Para calcular a corrente. Nesse caso, então, a corrente vai ser igual a 15 coulombs dividido por 60 segundos. E aí, né, basta lembrar que 60 segundos é 4 vezes 15. E a gente vai simplificar aqui o 15 com 15. Então, isso dá 1/4 de ampere, ou ainda 0,25 ampere, que, se eu não me engano, é a resposta que está lá, né? Nesse tipo de exercício, é interessante que vocês pratiquem essa, essa questão de ter mais de um tipo de resposta, porque se você faz a conta direta aqui, é 0,25, aí você vai procurar lá nas respostas, poderia não ter o 0,25, poderia ter 1/4, né? Então isso é bem comum na hora que vocês fazem algum tipo de concurso ou, né, uma prova para testar habilidades e conhecimentos que algumas empresas aplicam, e vocês acabam achando que errando a questão porque não percebem que existe mais uma maneira de apresentar a resposta correta, tá? Na questão número 2, deixa eu trazê-la aqui para a tela. Na questão número 2, ele fala que alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, eles podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo, uma maneira deles, né, se defenderem. E um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente de aproximadamente 2 amperes e uma voltagem de 600 volts, né? O quadrado apresenta, na verdade, o quadro, né? O quadrado não, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico tem potência similar àquela produzida por um peixe em perigo, é exaustor, tá? Então vocês têm aqui a gente tem aqui o quadro, que ele não está me deixando copiar. Não. Então, deixa eu copiá-lo por fora. Não ainda. Ué, Shift acionou e não trouxe. Por quê? Ó, tudo bem. Como é que a gente faz para calcular potência, hein? Olha só. A gente precisa lembrar, por isso que eu insisto que vocês não fiquem decorando fórmulas e sim tenham definições bem claras na mente. Potência é energia por tempo. Por sua vez, isso aqui pode ser visto como energia por carga e carga por tempo, né? Multipliquei e dividi por carga. E aí, eu me lembro das definições. Energia por carga é o que a gente chama de voltagem, diferença de potencial. Carga por tempo é corrente.
Então a gente tem como calcular a potência? Sim, muito fácil. Nesse caso, o peixe trabalha com uma voltagem de 600 volts e 2 amperes. Então, isso me dá uma potência de 1.200 watts, que é exatamente o valor da churrasqueira elétrica que está lá na listinha do quadro, né? Então, ele é compatível com uma churrasqueira elétrica. Daria para fazer uma carne lá no Rio, né, usando peixe. Claro que não, porque ele faz isso por pouquíssimo tempo, né? Só uma descarga. Então, resposta correta, churrasqueira elétrica, tá? Vamos ver como é que foram os acertos nessas duas questões. Na primeira questão, só duas pessoas erraram. 1,5 eu não consigo entender o porquê. Foi algum erro de cálculo aqui que duas pessoas cometeram, que deu 0,15. Ficou 4. Não consigo visualizar o motivo do erro. Na show, muita gente não, duas pessoas aspirador de pó e uma o computador. Por que o aspirador de pó? Aspirador de pó 600. Eu acho que aqui foi um chute mal dado. Não faz sentido, né? Então vamos lá para o número 3. Terceira questão, uma corrente elétrica de 5 amperes percorre um fio condutor. Determine a carga que passa por uma seção transversal em 1 minuto. Ok. Então, é só multiplicar por 60, né? Essa daria para fazer até de cabeça, né? Basta a gente lembrar do seguinte: corrente elétrica, carga por tempo. E nesse caso, ele disse que a corrente foi de 5 amperes e ele quer saber quanto de carga que vai passar em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos. Tá? Daí, então, a quantidade de carga elétrica vai ser 5 vezes 60, né, o que dá 300 coulombs de carga elétrica em 1 minuto de corrente passando ali. Tá? Ou seja, vamos ver quantos erraram aqui. Aqui o erro foi na realidade, de potência de 10, a pessoa achou que tivesse aí um fator 10, né? Não tem. Legal. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? O pessoal confundiu as contas aí, que errou? Quarta questão, então. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons por 4 segundos. Tá? E ele pede para transformar isso em intensidade de corrente elétrica, sabendo que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E aqui nós tivemos um percentual de acerto um pouco menor. Vamos ver aí qual foi a confusão causada. Tá? Essa questão teve alguém, inclusive, que me perguntou, que estava em dúvida como é que ia fazer, né? A ideia aqui é a seguinte: ele forneceu o valor, o dado, né? Foi no número de elétrons, tá? Ele disse que foram 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, quantidade de partículas, né? Que passaram em 4 segundos. Bom, a gente pode pensar aqui o seguinte, ó. Quando eu calculo a corrente elétrica,
eu falo em carga por tempo. Nesse caso, a carga é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, né? Se cada elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19, 10 elétrons tem 10 vezes isso de carga. Nesse caso, são bem mais que 10, 2 vezes 10 a 20, né? No intervalo de tempo. Então, para calcular a corrente, foram 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, sendo que cada elétron carrega 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é a carga de um elétron, e isso ocorreu no intervalo de 4 segundos. Tá? Isolando o que não tem potência de 10 do que tem potência de 10, tá? Do outro lado, então, ficou 10 elevado a 20 vezes o 10 elevado a menos 19. Tá? Então, aqui a gente tem que 2 com 4 simplifica, fica um 2 embaixo. 1,6 dividido por 2 dá 0,8 vezes 10 elevado a 20 menos 19, 1. Isso dá, então, 8 ampere. 8 coulomb. Não. Calcule a intensidade da corrente etária. Está errada a unidade. É ampere. Apareceu lá como coulomb. Talvez isso tenha dificultado um pouco aí para algumas pessoas. Já vou até trocar aqui. É tudo ampere. Tá, 80 ampere. 800. Nossa, 800 ampere. 8.000 ampere. Seria uma corrente para acabar com o mundo. Uma corrente absurda de alta, né? 1 ampere, na verdade, já é uma corrente alta. Legal. Seguindo, quarta questão. Deixa eu só mudar aqui a terceira para que esse erro não volte a acontecer. Tudo ampere. Okay. Número 5. São 6 questões, na verdade. Eu achei que fossem 5. Questão número 5. Ele fala que pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs por minuto. Qual vai ser a intensidade da corrente elétrica? Isso é bem parecido com o outro, só mudou os números, né? Então, questão número 5. Carga elétrica, 12 coulombs. Tempo para que passem os 12 coulombs, 1 minuto. Ou 60 segundos, né? Então, a corrente elétrica vai ser 12 coulombs por 60 segundos. E aí, né, basta lembrar que 60 é igual a 5 vezes 12. Então, isso dá 1/5 de ampere, ou 0,2 ampere, que era a resposta correta, letra B, né? Tinha aqui, tá? Então, vamos ver o percentual de acerto nesse exercício. Número 5. 1, 2, 3,
4 pessoas erraram. Provavelmente erro de conta. Mas não dá nem para descobrir por quê, porque cada uma das que errou colocou um resultado diferente. Então não foi o mesmo erro. Última questão, número 6. Uma corrente elétrica de 8 A percorre um condutor metálico, sabendo que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine o número de partículas carregadas que atravessa o condutor. Ou seja, é o inverso daquela outra questão, onde ele dava o número de elétrons e pedia a intensidade. Aqui ele pede um número de elétrons que vai passar. Então, corrente, 8 A, o que significa 8 coulombs por segundo de carga, né? E aí a gente pode pensar, né, que esses 8, se um elétron, aqui tinha várias maneiras de fazer, né? Um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Se eu quero saber o número de elétrons que passou, eu posso lembrar do seguinte: a corrente também pode ser vista assim: número de elétrons vezes a carga de um elétron dividido por tempo, tá? Então aqui, 8 coulombs por segundo é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e isso ocorre em 1 segundo, né? Então, o número, o n, ele é igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Aí, esse menos 19, ele vai passar para o andar de cima, né? Então, o número n fica 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a mais 19, né? E aí o 8 dividido por 1,6 pode fazer na calculadora, ou vocês poderiam fazer isso aqui, ó. Isso é igual a 2 vezes 8, né, vezes 10 elevado a menos 1, né? Só para a gente manter o... Ou seja, corta esse com esse, 10 elevado a 19 permanece aqui, né? Então fica 2 embaixo, 10 elevado a menos 1 sobe, fica 10 dividido por 2, vezes 10 elevado a 19, que dá 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons, que era a letra B de bola, tá? Então 5 vezes 10 elevado a menos 19 elétrons nesse intervalo aí de 1 segundo, tá? Dúvidas, pessoal? Comentários? Deixa eu salvar aqui. E hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco, feriado em Taubaté. Eu aqui em Taubaté trabalhando em Pinda. Bem-vindo ao mundo novo. Somos dois. Você também? Tá em Taubaté? Sim. Todo mundo tirando sarro, né? Os amigos, vamos sair para andar de bicicleta? Não, não vou.
Minha esposa acabou de passar aqui dizendo que tá indo. Tá, tchau, aproveita, aproveita. Faz parte, né? Sim. Pessoal, alguma dúvida que ficou? Eu já coloquei aqui para vocês, sempre bom mostrar, ó, aqui no canal DDP, exercício e eletricidade é o exercício que a gente acabou de fazer, né? E tem também o condutores, a atividade está aqui em cima, tá? Então, se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ter acesso a esse arquivo que pode ser ampliado, vocês podem trabalhar ele como imagem, se quiserem, e é o arquivo que tem aí a solução desses exercícios, tá? Então, eu vou sempre colocando ali, além da gravação, vocês têm também a imagem aí dos exercícios, tá? O que está faltando aqui é o enunciado. Peraí, deveria estar ali. Eu joguei lá e ele não entrou. Vou colocar agora. Então vocês têm aqui também o enunciado dos exercícios. Está subindo, está aqui, tá? Então aqui é um PDF, onde vocês têm acesso aos enunciados. E no outro arquivo vocês têm acesso às soluções. E o vídeo vai ficar disponível daqui a pouquinho para vocês também, tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Nenhuma? Nada, nada? Algum comentário que vocês queiram fazer? Professor, Sim? é, só uma observação sobre ter uma noção. O senhor falou que 1 ampere é uma corrente bem alta, né? A maioria dos eletroeletrônicos que a gente tem em casa, eles têm a corrente medida em miliampere, né? 1 ampere já é suficiente para ligar o quê, mais ou menos? Tipo, a Ah, maioria. se você pensar que os disjuntores que estão nas casas, eles são colocados ali para 15, 20, 30 ampere, né? Você pega que somando a corrente que passa por todas as tomadas de uma área de uma casa, você vai ter uma corrente elétrica de 15 ampere. E você tem várias tomadas e pontos de energia elétrica circulando ali. Então, isso te dá uma noção de que, normalmente também atrás dos aparelhos eletroeletrônicos tem as tomadas. A maioria deles tem miliampere, é mA. Ah, sim. Aí você tem varia muito de aparelho para aparelho, mas em geral é uma corrente relativamente baixa, bem mais baixa que 1 ampere. Até porque uma amperagem de 1 ampere ela já dá um choque bem desagradável, viu? Bom, vamos então seguir. 8 e... Até que horas vai a hora de vocês? 9h20, tem bastante tempo. Seguinte, diferença de potencial, ela gera, né, ela pode induzir a passagem da corrente elétrica, tá? E essa corrente elétrica, ela vai guardar uma proporcionalidade com a diferença de potencial. Essa proporcionalidade, de acordo com a chamada lei de Ohm, que a gente já deu uma bela olhada na lei de Ohm, né? Mas vamos voltar a ver. A lei de Ohm diz o seguinte: um resistor é chamado de ôhmico, uma parte considerável dos resistores que a gente usa são ôhmicos. A resistência dele, ela é igual a diferença de potencial medida em volts dividido pela corrente elétrica que passa por ele. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente que passa por ela,
e maior a voltagem que passa por essa resistência. Então, para que eu tenha uma corrente de 1 ampere, eu precisaria ter quantos volts aqui de... A gente pode fazendo as aproximações a partir daí. Eu vou abrir aqui os slides para a gente retomar essa parte aí de DDP que a gente começou a ver e eu interrompi por conta da avaliação que a gente fez, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Online, eletricidade, slides, ok. Tomando aí a lei de Ohm não, por enquanto, a DDP, que a gente começou a ver, né? A diferença de potencial, ela é também chamada aí de tensão, né? E é definida aí como trabalho necessário para levar uma carga de um ponto A para um ponto B, ou seja, o quanto de energia que eu vou consumir para deslocar uma corrente elétrica, um conjunto de cargas elétricas, tá? A unidade volts em homenagem ao italiano Alessandro Volta, que foi o criador, inventor, né, da pilha, e onde ele mede aí a quantidade de energia por unidade de carga elétrica necessária para causar um deslocamento, tá? E aí vocês chegaram a fazer esses exercícios aqui do 440, 220, tal, 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 né? Então, só para recapitular isso rapidamente, vamos então à lei de Ohm, tá? Né? A maioria dos dispositivos que a gente tem em casa, eles usam de alguma maneira resistências para dissipar energia. Então a gente trabalha aí com um tipo de dispositivo que transforma energia elétrica em algum outro tipo de energia. Nesse caso, energia térmica no chuveiro, no ferro, nas lâmpadas incandescentes, tá? Eles são dispositivos que vão, por meio da resistência elétrica, transformar a energia elétrica que passa num chuveiro, né, para energia térmica, tá? Um resistor é dito ohmico, como eu disse, quando a resistência elétrica ela é igual à diferença de potencial dividido pela corrente, né? Ou a tensão a qual um resistor é submetido é igual à resistência dele vezes a corrente elétrica. Isso quer dizer que se a gente pegar um resistor e aplicar diferentes tensões e medir diferentes correntes, mas a razão entre elas for sempre a mesma, a gente tem um resistor ohmico. É assim que se faz a verificação experimental se o resistor é ou não é ohmico, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Qual é a tensão a qual eu devo ligar um chuveiro elétrico, tá, que ele trabalha, né, a potência dele é de consumo de 2.200 watts, sabendo que ele é atravessado por uma corrente de 10 amperes. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? É só lembrar que potência é igual
a energia por carga, carga por, né? Então a gente vai ter aqui que a potência é igual. Opa, deixa eu apagar. Ele não volta. Lembrando que a potência é igual a energia por tempo. Então eu posso dizer que é energia por carga e carga por tempo. Logo, o que eu chamo de potência é igual à diferença de potencial vezes corrente. Tá? Então já tem aqui tanto 2.200, que foi fornecido pelo sistema, pelo enunciado, é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Com isso a gente tem então que a diferença de potencial é de 220 volts. Tá? Então chuveiro com 2.200 watts de potência, ele é atravessado por uma corrente de 10 amperes quando conectado a 220 volts, tá? Eu vou liberar para vocês agora, na sequência, um conjunto de exercícios simples desse tipo, né? Para a gente continuar aí com resistores ômicos e amanhã só que a gente vai iniciar a parte de composição de resistores, tá? E é a partir daí que a gente vai poder trabalhar com circuitos resistentes. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.